Se você recebeu o diagnóstico da diabetes gestacional ou então está com a glicemia muito alta, tem um erro muito comum que pode estar atrapalhando você de conseguir regular essa tua glicemia. O pior é que a maioria das pacientes, principalmente as que passam comigo por aqui, acabam errando e pode ser que você aí também esteja cometendo. Eu sou a Carolina, nutricionista materno-infantil, e eu acompanho a gestante com a glicemia desregulada todos os dias. E esse erro aparece em praticamente todas as minhas pacientes. Então, antes de eu te explicar que erro é esse, já salva esse vídeo, compartilha com a gestante que também possa estar precisando desse tipo de informação. Pode te ajudar e ajudar essa gestante a mudar completamente o rumo da gestação. E aproveita, ativa as notificações para você não perder nenhum dos próximos conteúdos que vão ser liberados por aqui. Quando a gestante, então, descobre que a glicemia está alta, passa ali no seu médico, ele fala, olha, você está com um diagnóstico de diabetes gestacional, você precisa iniciar o controle glicêmico. A primeira medida que elas tomam, e provavelmente você também tomou, é cortar diretamente o açúcar. Parece um tanto lógico, não é? Mas é exatamente aí que está o problema. Porque controlar a glicemia na gestação não é apenas sobre cortar o açúcar, é sobre entender como o teu corpo ele vai responder a certos alimentos. O erro que 90% então das minhas pacientes comete é cortar única e exclusivamente o açúcar e ignorar completamente o resto da sua alimentação. Ou seja, elas param de comer bolo, doce, balas, comer sobremesa, mas continuam consumindo alimentos que também vão aumentar a tua glicemia, como por exemplo, pão, biscoito, arroz em grande quantidade, batata, às vezes esses alimentos juntos, além de frutas isoladas e sucos. Por aí também tem acontecido isso? Calma que a gente vai resolver de vez essa tua glicemia. O problema de consumir esses alimentos que eu citei é que eles também vão alterar a tua glicemia e manter ela alta. E geralmente a primeira coisa que acontece é a gestante achar que tem algum erro com ela, quando na verdade é um desequilíbrio na tua alimentação que está causando essa alteração na tua glicemia. E aqui eu preciso frisar um ponto que é muito importante. A glicemia ela não vai subir única e exclusivamente com o consumo de açúcar, mas também com o consumo dos carboidratos simples e complexos. Ou seja, a gente tem dois tipos de carboidratos. O simples, que é claro, entra o açúcar, pães, doces, farinha branca, entram esses alimentos que em geral a gente adora consumir, e os carboidratos complexos aí vai entrar arroz, macarrão, batata, aveia. Esses carboidratos complexos, eles têm uma liberação um pouco mais lenta desse açúcar no nosso sangue. Ou seja, acabam sendo escolhas melhores quando a gente já tem o quadro da diabetes gestacional. E aí aqui vai um ponto que muitas gestantes erram. Seja na hora de escolher o carboidrato simples ou complexo, elas acabam não pensando em como montar um combo que vá controlar bem a tua glicemia. Então, veja se você também está fazendo esse erro por aí. A maior parte das minhas pacientes, elas sempre chegam falando para mim, no lanche da tarde, em geral, eu só como uma fruta para matar a vontade ou a fome e acaba sendo só isso. O problema de comer a fruta de forma isolada é que ela também vai te provocar um pico glicêmico. E não é porque as frutas sejam um vilão na gestação, mas porque você precisa fazer uma combinação correta. Agora, quando você associa uma gordura ou uma boa proteína junto dessa fruta, você vai ver que o cenário vai mudar completamente. Então, a partir de agora, em vez de você só comer uma fruta isolada, por exemplo, no lanche da tarde, pense em fazer uma combinação de uma fruta com iogurte e, quem sabe, uma aveia. Você vai ver como a tua glicemia ela vai começar a ficar muito melhor depois disso. E essa regra ela também vai valer para qualquer outra refeição. Não é só sobre o que você come, mas como você monta o teu prato. Então, a partir de hoje, você tem que colocar essa regra dos 3 no teu prato. Sempre um carboidrato, sempre uma proteína e sempre uma gordura. De preferência, os 3 juntos. Se não for possível, coloca pelo menos um carboidrato com uma proteína, um carboidrato com uma boa gordura ou um carboidrato com uma fibra. Você vai ver como isso vai fazer com que a tua glicemia ela fique muito mais regulada ao longo do dia. E aqui entra um ponto de grande atenção. Quando a tua glicemia ela não fica regulada, a gente começa a ter os efeitos indesejados para a gestação. Efeitos estes que para a mãe a gente vai ter uma alteração, principalmente do ponto de vista metabólico. Então a gente pode ter um aumento no risco de ter doenças metabólicas como uma pré-eclâmpsia, uma alteração de pressão, outras complicações na gestação. A gente pode acabar numa dessa precisando antecipar o parto para a segurança tanto da mãe quanto do bebê.
Então, a gente geralmente começa ali com a meta de 40 semanas gestacionais para uma gestação saudável. Geralmente, quando a gente entra com o quadro da diabetes gestacional, quando ela está regulada, a gente começa a colocar ali o limite de 39 semanas e a gente vai reduzindo esse limite conforme a gente precisa entrar com insulina ou conforme a gente vê que, mesmo com insulina, essa glicemia ela continua desregulada, a gente pode precisar antecipar esse parto em 36 semanas. E pensando nas gestantes que querem o parto vaginal, a gente acaba tendo um cenário muito mais complicado para esse tipo de parto conseguir acontecer com as 36 semanas. Então a gente geralmente vê que, uma vez que a glicemia ela não está regulada, a gente pode ter um aumento no risco de um parto cesáreo, para garantir a segurança da mãe e do bebê. Agora, pensando para o bebê, os riscos vão ser principalmente a macrosomia, que é esse bebê ser grande demais para a idade gestacional. No nascimento, a gente vê que esse bebezinho ele pode precisar ir para um regime de UTI para fazer o controle glicêmico. E, principalmente pensando na sua adolescência e na sua vida adulta, essa criança ela tem um maior risco de se tornar obesa, ter alterações metabólicas como maior risco para ter uma diabetes, maior risco para ter uma hipertensão ou uma hipercolesterolemia, enfim. É uma criança que ela tem mais riscos ao longo da vida. Então, uma vez que a gente consegue fazer o controle glicêmico, esse cenário ele muda completamente. Ou seja, não é só sobre dar uma ajustada agora na alimentação, pensando principalmente para o meu médico me dar uma estrelinha. É garantir a tua saúde e a saúde do teu filho para o futuro. Não adianta simplesmente a gente comer menos ou começar a cortar tudo. Porque quando você faz isso, muitas vezes esse controle glicêmico ele piora ainda mais. Eu não sei se você pode se identificar com esse caso, como algumas pacientes chegam para mim, elas falam, doutora, antes de eu começar o controle glicêmico, a minha glicemia era uma. Eu fazia algumas medições em casa. Quando eu comecei a fazer alguns ajustes na alimentação, minha glicemia piorou. Como é que isso pode acontecer? Justamente por causa desse desbalanceio na porção do nosso prato. Então, muitas vezes a gente reduz proteína, reduz gordura e acaba ali mantendo arroz, feijão em doses um pouco maiores, que podem atrapalhar, sim, no controle glicêmico. O que vai funcionar principalmente é estratégia, é um bom planejamento para a tua gestação. E cada cardápio que a gente monta para uma gestante vai variar muito de acordo com outras gestantes. Seja pela semana gestacional que a gente está, seja pelo nível de insulina que o nosso pâncreas está conseguindo produzir, cada gestação ela sempre vai ter uma resposta individual. Por isso que a gente fala, algumas gestações é muito fácil fazer o controle glicêmico, enquanto outras realmente vai ser mais difícil. Por isso, principalmente se você tem a diabetes gestacional, não compare o seu caso com o de outras gestantes. Esse processo ele é muito individual, justamente por isso que o acompanhamento com o nutricionista vai fazer uma grande diferença. Se você está com dificuldade de controlar a sua glicemia porque recebeu esse diagnóstico, você não deve passar por esse momento sozinha, principalmente em tentativas e erros, até conseguir regular a tua glicemia. Um acompanhamento nutricional bem feito, ele vai mudar completamente o controle da glicemia e principalmente o rumo dessa gestação para que você viva esse momento com mais tranquilidade, com mais leveza, porque essa é uma fase muito especial na vida de toda mulher. Aqui na descrição vai estar o link do meu protocolo Gestação Segura, um protocolo onde eu acompanho as minhas gestantes semana a semana, garantindo que a sua glicemia esteja controlada, que o teu ganho de peso esteja esperado e, claro, que o percentil do teu bebezinho esteja de acordo com o nosso plano esperado. Então, se você quer saber mais informações, o link está aqui embaixo para você conversar com a Bruna, conversar com a minha equipe e elas vão explicar melhor como funciona, valores e tudo mais. Agora, manda esse vídeo para uma gestante que você conhece, porque a maioria está cometendo esse erro. E me conta também aqui nos comentários se você também vinha cometendo esse erro e a partir de agora vai começar a fazer as mudanças corretas na tua alimentação. Se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, porque semana que vem tem mais um conteúdo por aí.